Olá, eu sou Fábio Medeiros, eu ajudo empresas a resolverem questões trabalhistas, eu sou advogado e, como não poderia deixar de ser, no vídeo de hoje nós vamos tratar de um tema que foi desencadeado muito pelos acontecimentos dos últimos dias, sobretudo pelo assassinato do João Alberto Silveira Freitas, um homem preto, que foi assassinado enquanto fazia compras num supermercado. E como eu sempre avalio as questões pelo ponto de vista de direitos humanos, pelo ponto de vista não discriminatório, antirracista e também, logicamente, pela minha atuação pelo ponto de vista trabalhista, das relações de trabalho logicamente, da solução de conflitos que possam decorrer dessa relação de trabalho em todas as suas esferas, eu não poderia deixar de trazer a minha humilde contribuição para a sociedade, para os empregadores, para quem quer fazer as coisas de maneira ética, responsável, correta, e um alerta, né? Porque o que aconteceu pode acontecer com qualquer empregador, com qualquer contratante de serviços, com qualquer tipo de serviço, porque a sociedade ela ainda não está preparada adequadamente para tratar de determinados tipos de assuntos. A questão do racismo ainda é algo que falta muita conscientização, trabalho, treinamento, política, principalmente no ambiente de trabalho. E isso ficou muito claro no que aconteceu na semana passada. Lógico que as autoridades ainda estão investigando tudo o que causou o assassinato do João Alberto, mas, ao mesmo tempo, fica muito claro já, por todas as imagens, depoimentos que já foram colhidos, um total despreparo das pessoas que estavam ali para preservar vidas, para proteger vidas, pelo menos esse seria o aspecto principal. Ao final, o que se viu foi uma barbárie. Então, hoje, o que a gente vai falar aqui é um pouco do que se fazer pelo ponto de vista do empregador, pelo ponto de vista do contratante, para se preparar e que essas coisas não aconteçam da maneira que vem acontecendo em várias situações, e principalmente aqui no Brasil. E a gente não pode esconder isso, passar por cima disso, ou deixar para resolver apenas quando algo acontecer, porque aí teremos exatamente um momento que já nada mais poderá ser feito e uma vida ou muitas vidas terão sido perdidas. O que nós vamos hoje falar são as boas práticas na contratação de segurança privada, parâmetros de responsabilidade com ética, comprometimento, conscientização, políticas, treinamentos e fiscalização pelos contratantes de serviços. A gente vai passar um pouco aqui por todo um panorama de legislação pelo lado do Brasil e depois de bons parâmetros para que as empresas, para que os empregadores que tomam serviços, principalmente no âmbito da segurança privada, possam se preparar melhor para que situações como as acontecidas com o João Alberto, o assassinato que nós presenciamos aí pelas imagens, não voltem a acontecer, ou situações que não cheguem à morte da pessoa, ao assassinato da pessoa, mas também preservem a dignidade, preservem a condição física, preservem o ser humano, né? Um primeiro ponto que a gente tem que levantar é quais seriam os focos aqui dessas boas práticas na contratação de segurança privada. Então, por onde caminhar? A gente vai ver que falta legislação nesse ponto todo, mas há situações que os empregadores eles podem iniciar já dentro de casa, não importa o tamanho, não importa se é uma empresa grande, não importa qual é o ramo, pode ser, nós vimos coisas acontecendo em supermercado, poderia ter sido um prédio de condomínios, poderia ter sido um prédio comercial, poderia ter sido, eventualmente, até num clube de lazer. Então, são vários locais
independentemente do setor e do tamanho que esse empregador tenha, que as preocupações aqui que nós estamos falando de boas práticas na contratação de segurança privada precisam ficar no foco total, principalmente a partir de agora, com o que nós vimos na semana passada, estarrecidos e ainda estamos durante todo esse final de semana, e vamos permanecer assim durante muito tempo. Por esse lado, o que aconteceu desperta aí uma chama para que muita gente modifique o seu comportamento em relação às questões de trabalho, em relação à terceirização, porque não basta só terceirizar e dizer estou entregando para uma empresa, eu tenho que seguir aqui alguns critérios, e eu relacionei esses 6 critérios aqui. O primeiro deles, que responsabilidade com ética, accountability, é uma palavra até que em inglês, numa só, ela traz todo esse conteúdo de responsabilidade com ética. Então, não basta eu terceirizar para uma empresa que eu entenda, empregador, empresário, empreendedor, entenda que esse terceiro faz melhor do que eu. Eu preciso entender e ficar sempre com essa noção de que quando eu terceirizo, eu tenho uma responsabilidade com ética. Não basta eu simplesmente terceirizar e achar que o terceiro ele é uma entidade separada da minha e por conta disso eu não terei responsabilidades, problemas, eu não preciso interagir. Não, eu realmente, como o terceirizador tomador dos serviços, é lógico que em questões trabalhistas de responsabilidade por débitos, responsabilidade financeira, ou, lógico, a gente vai ver também até a responsabilização por danos, o empregador ele paga, o tomador dos serviços ele paga juntamente com ou pode pagar, a depender do tipo de responsabilidade, juntamente com o terceiro. Mas não é disso que se trata aqui. Aqui o que se trata é de responsabilidade com ética do início ao fim na cadeia de prestadores de serviços e principalmente nessa situação que nós estamos discutindo aqui de segurança, porque a segurança ela vai tratar ali, no final das contas, de um agente que causa algum tipo de risco, digamos, ao patrimônio, às outras pessoas, e esse agente acaba sendo uma pessoa. Então, o que é que eu preciso, dentro disso, ficar em alerta como um tomador de serviços? É disso que nós estamos tratando aqui. Então, o outro ponto que nós temos em termos de boas práticas, início desse nosso bate-papo, comprometimento. Então, eu tenho lá a responsabilidade com ética, então, eu me envolvo no processo como responsável desse processo, ainda que eu o terceirize, e eu vou me comprometer participando em todas as fases da seleção, do desenvolvimento, do término dessa contratação. Eu vou saber quem são as pessoas que vão ser alocadas pelo terceirizador na minha empresa. Eu vou participar desse processo todo juntamente com o terceiro. Afinal, eu estou trazendo alguém para dentro da minha casa, minha empresa. Eu estou colocando esses terceiros dentro de onde os meus outros empregados trabalham, de onde eu recebo os meus clientes, onde eu recebo moradores, sócios de clubes, usuários como um todo, pensando aí em todos os ambientes que contam com os serviços de segurança. Então, a gente tem também essa questão do comprometimento pelo ponto de vista de quem toma os serviços, não é simplesmente contratar. Seleciono, verifico se eu tenho boas certidões, recolhe os tributos, recolhe a parte trabalhista. Não é só isso, eu tenho que me comprometer no processo como um todo, da seleção até o término, passando pelo dia a dia da prestação de serviços. O outro aspecto que a gente vai levantar aqui é a conscientização constante. Então, conscientização constante, o que nós estamos tratando aqui realmente é de aspectos que não sempre estão claros. O bom senso aqui, ele fica longe nas relações de trabalho. O bom senso, ele vai, bom senso, ética, ele vai direcionar as relações, ele vai direcionar os comportamentos das pessoas, mas o pressuposto de quem contrata ou toma serviços,
é que ele, como responsável ali por aquela relação de trabalho, por aquela terceirização, por aquele contrato, é ele quem tem que conscientizar as pessoas ativamente. Sobre o quê? Sobre regras de comportamento, sobre regras de não discriminação, antirracismo, todas as questões relacionadas às eventuais, os chamados grupos de minorias. Então, a conscientização a partir da empresa que contrata é fundamental. Isso não pode ser deixado na mão de fragmentos ali dentro da empresa, de grupos, dos gestores apenas. Isso tem que vir de cima como uma luz que vai iluminando todo o grupo, inclusive o grupo de terceiros que prestam os serviços de segurança. Então, o ponto da conscientização ele é muitíssimo importante. A gente tem aqui também a questão das políticas claras. Então, depois que eu me responsabilizei, tomei para mim aquele processo de terceirização, eu que sou estou contratando a terceirização, eu me comprometo, eu tenho conscientização constante das pessoas, eu preciso deixar isso também registrado, como se fosse um registro perene, um registro na pedra, que as pessoas vão poder consultar ali e se educar quando quiser. Quem entrar na empresa já sabe que, sim, teremos uma cultura de conscientização, comprometimento e responsabilidade com ética, mas as coisas estarão claramente escritas. É preciso que se escreva para que aquilo possa ser implantado por todo mundo, consultado por todos sempre que quiser, e as pessoas têm que se comprometer, de novo, o comprometimento, a seguir aquelas políticas claras. Isso precisa estar escrito. O outro ponto, lógico, é o treinamento. Treinamento constante, treinamento constante. Na área de segurança privada, como boa prática, é fundamental que o treinamento exista. E o treinamento dentro dessas questões que estamos falando, de antirracismo, de não discriminação, de responsabilidade com ética, de dignidade da pessoa humana, de uso da força, como a gente vai ver um pouquinho mais à frente, no que há de parâmetro em termos de normas para que as empresas possam construir suas políticas e os seus treinamentos. Então, treinamento é fundamental. Na semana passada, eu estava vendo um treinamento desenvolvido pelos bombeiros no metrô aqui de São Paulo, numa das estações, e foi um treinamento porque não acontece todos os dias, situações que eles possam estar prontos sobre como agir. Então, o treinamento, resgatando essa imagem dos bombeiros, que incêndios não acontecem todos os dias, mas eles têm que estar prontos para quando acontecer e saber o que fazer, na medida do que fazer, como fazer. O treinamento no âmbito de segurança privada também ele é fundamental. Então, as situações que vão escalando e que as pessoas vão chegando a determinado ponto de acabarem se agredindo e como tratar essas agressões, se são verbais, se são físicas, até onde usar, quando usar eventualmente um armamento, quando usar a força de maneira desproporcional, sempre preservando a vida. Isso aqui cabe dentro do treinamento, junto com todas as outras questões que falamos de não discriminação, antirracismo, a proteção das minorias. Isso tem que ser falado num treinamento constante. Entrou, seja terceiro, seja um empregado direto, um profissional contratado diretamente por aquela empresa, ou empregador, o treinamento tem que ser constante. E na área de segurança privada, isso muito mais. A fiscalização, compliance. Então, depois que eu fiz tudo isso, é lógico que o compliance vem aqui da expressão em inglês de eu estar cumprindo com determinadas regras, determinadas diretrizes, leis, políticas que eu tenho implantado. A fiscalização, ela é por quem terceiriza também. Eu tenho que, naquela linha, começou com responsabilidade com ética e termina com fiscalização, tudo dentro de um mesmo processo. Não basta eu contratar alguém e deixar aquela contratação, aquela prestação de serviços correr solta sem um envolvimento. Eu vou fiscalizar ativamente. Então, eu vou ter equipes que vão trabalhar exclusivamente com isso.
fiscalizando o comportamento de como os meus terceiros, aqui no caso da segurança privada, estão agindo. Então, eu passei por todos os pontos de responsabilidade, comprometimento, políticas, eu fiz um treinamento adequado, eu preciso fiscalizar essa mão de obra que foi alocada a meu pedido, a minha contratação, para atender os meus clientes, para atender os meus empregados, para atender os moradores, para atender os meus sócios, o que quer que seja o objetivo dessa segurança privada, há de haver uma fiscalização por quem contratou. Isso daí é fundamental e muitíssimo importante. A gente vai passar a ver aqui, lógico, como é que estão essas questões no Brasil. Como é que está o Brasil hoje? Então, o Brasil, infelizmente, ele não conta com uma legislação expressa sobre a responsabilidade trabalhista dos contratantes nos períodos pré-contratual e contratual nos serviços terceirizados de segurança. A gente pode expandir isso daqui para todos os tipos de serviços. Hoje, o nosso foco aqui é segurança privada, mas em questão de terceirização de segurança privada, lógico que a gente vai ver aqui os padrões de Constituição Federal, Código Civil, CLT, da própria lei de terceirização, mas não tem o que fazer na legislação. Isso é algo bem importante, por um lado, porque não são todas as leis que vão ser claras em tudo. Isso a gente tem que ter consciência. Como empregadores, os empregadores eles têm que ter consciência que eles precisam colocar também a mão no processo de relação de trabalho, e não aguardar a extração de tudo só porque a lei prevê, só porque a lei responsabiliza para tomar uma ação. Eu tenho que ser proativo como empregador, como empresário, como empreendedor. Do contrário, eu sofro o risco de ser responsabilizado. Então, o empregador ele precisa mapear quais são os riscos em relação à sua atividade. Aqui a gente está falando um risco de atentar contra a vida do outro, e ser responsável por alguém que atentou contra a vida do outro, que assassinou, causou um problema grave, sério, na saúde de outra pessoa, que pode ser um empregado, que pode ser um cliente, um morador, um sócio, qualquer ser humano. Então, é disso aqui que estamos falando. Então, nesse âmbito, o Brasil não conta com essa legislação, mas a gente tem, então, boa e farta legislação para começar a pensar no assunto. Então, o primeiro aqui ponto, e ele é, lógico, constitucional, a gente sempre parte da Constituição Federal, é o artigo 170, que trata da ordem econômica, ou seja, é livre a ordem econômica, o empreendedorismo, o livre trabalho, a livre iniciativa, a valorização do trabalho é preservada pela Constituição Federal. Mas vejam, a finalidade disso tudo é sempre a existência digna, é sempre o ser humano. Então, a gente tem aqui na Constituição Federal já dizendo que nada se sobrepõe à existência digna conforme o que diga a justiça social. Então, eu tenho que preservar a redução de desigualdades, eu tenho que preservar o social. É disso aqui que nós estamos falando quando o empregador ele toma a responsabilidade para si, com ética, para tocar uma contratação terceirizada, no nosso caso aqui de segurança privada. Eu posso terceirizar, sem dúvida alguma, inclusive as minhas atividades fim. Nós estamos falando aqui de uma atividade meio, que é de segurança privada, no caso de uma empresa que tenha outro serviço, outro setor, eu contrato uma segurança privada terceirizada, mas eu preciso ter isso aqui que a Constituição coloca muito claramente como o meu norte: assegurar a todos a existência digna. O outro ponto que nós trazemos aqui, lógico, é o artigo 2º da CLT. O artigo 2º da CLT é o que conceitua quem é o empregador no Brasil. Então, ele vai ser uma empresa ou uma entidade equiparada, uma associação, uma entidade sem fins lucrativos. O empregador é aquele que, de maneira individual ou coletiva, ele assume os riscos da atividade econômica. Quando eu assumo o risco da atividade econômica,
isso daqui tem um efeito completamente amplo. Ele não limita em nada. Eu sou o responsável pela relação de trabalho. É lógico que dentro da Constituição da CLT, o que está se falando aqui é muito mais daquela relação empregado-empregador subordinado. Mas quando uma lei federal, que é o status que tem a CLT, diz que o empregador ele assume os riscos da atividade econômica, ela está dizendo aqui da maneira mais ampla possível que é aquele empregador, contratando diretamente ou de maneira terceirizada, quem vai se responsabilizar por aquela relação, por aquela prestação pessoal de serviços que vai acontecer, lógico, no caso terceirizado por uma terceirizadora. Nós vamos ter aqui duas figuras de empregador. O empregador mais direto vai ser, logicamente, a empresa terceirizada, mas a responsabilidade primeira, parece-nos aqui que é sempre daquela empresa que vai terceirizar. A responsabilidade que eu estou dizendo aqui, ela não é puramente a financeira. A financeira ela vai se resolver por subsidiariedade, que é se quem foi contratado não pagar, aquele que contratou paga. Isso está na lei. O que eu estou dizendo aqui é realmente uma questão de responsabilidade, comprometimento de a empresa contratante dessa mão de obra terceirizadora se envolver no processo para que a gente não veja, não passe novamente e daqui a alguns anos a gente tenha essa problemática resolvida que nós vimos na semana passada com o assassinato do João Alberto. Tá? Então, aqui é nesse ponto que nós estamos tratando. O Código Civil também dá um parâmetro aqui de quem é o responsável pela reparação civil, mas veja que aqui a gente já está no ponto que as coisas já aconteceram. Então, esse artigo 932 que diz que o empregador ou comitente, por seus empregados serviçais prepostos no exercício do trabalho que lhes competiram em razão, também são responsáveis pela reparação civil, que é no caso de um acontecimento de dano. Pode ser um dano moral, pode ser um dano material, pode ser em decorrência da morte de alguém, eu reparar a família desse que morreu. Então, isso vai entrar aqui dentro do que o Código Civil já fala, mas vejam, é num ponto já depois de tudo acontecido. Então, como é que eu faço para que as coisas não cheguem nesse ponto que já aconteceu de maneira descontrolada? Nós voltamos lá naqueles 6 pontos iniciais que começa com a responsabilidade com ética. O 942, ele também apresenta aqui a questão de que se a ofensa, se o dano tiver sido causado por mais de um autor, logicamente que todos os autores vão responder solidariamente. Eu posso cobrar de qualquer um essa responsabilidade de todos ao mesmo tempo, eu não vou ter uma ordem para essa cobrança em relação à reparação do dano. É isso que o 942 fala aqui. Então, todos serão solidariamente responsáveis com os coautores, autores, as pessoas que tiverem ali no 932 do Código Civil, e a gente viu que ali estão o empregador responsável pelos seus prepostos. Tá? A Lei 6.019 de 74 é uma lei que ela trazia na sua origem muito mais a questão do trabalho temporário e depois das legislações que nós chamamos de reforma trabalhista em 2017, nós temos aqui mais uma característica de lei da terceirização. Essa lei, vocês podem ver que ela trata aqui de um treinamento, no caso de empresa prestadora de serviço, mas nas mesmas condições dos empregados da empresa que contrata, que toma mão de obra, mas um treinamento fornecido pela contratada. Então, se a gente for seguir simplesmente a Lei 6.019 de 74, por isso que eu disse lá no começo que a legislação brasileira ainda não é expressamente adequada para que esse sistema de contratação de segurança privada seja um sistema adequado nas questões de responsabilidade, comprometimento, política, treinamento e a fiscalização. Então, dentro disso tudo, quando eu deixo só para, na lei está dizendo isso, deixo só para a contratada fornecer o treinamento adequado, é lógico que isso daqui não me protege como tomador de serviço. É lógico que eu tenho que tomar isso daqui
apenas como algo mínimo, mas se eu quiser ser o mais consciente possível na conscientização, eu tenho que me envolver, tomador de serviços, quem contrata o serviço terceirizado, eu tenho que também me envolver para saber se o treinamento foi dado adequadamente, para quem, se ele cobre as questões que são caras, importantes para a minha própria empresa e não apenas para o terceiro. Porque isso também pode acontecer, eu ter uma terceirização, a outra empresa é completamente especializada no tipo de serviço, tem todas as licenças, vigilantes com as suas autorizações e treinamentos que eles fazem lá, muito adequado, mas para aquilo que me importa, tomador de serviços, quando eles entrarem na minha empresa, esse treinamento foi suficiente, cobre tudo em relação, por exemplo, às questões de não discriminação, em relação às questões antirraciais, em relação à proteção da dignidade da pessoa humana, em relação à força, o uso da força, isso está coberto. Eu preciso, como tomador, também prestar atenção nesses pontos. Tá? Então, quando nós tratamos aqui da lei de terceirização, fica claro que ela não chega perto do que é necessário se envolver como um tomador de serviços. A gente também tem aqui a mesma característica de responsabilidade. Aqui ainda também é uma responsabilidade subsidiária. Primeiro, quem paga, sempre quem é o responsável é o contratante daquele empregado, no caso o terceiro, e depois a empresa contratante que tomou o serviço seria responsabilizada se aquele terceiro não pagou. Mas, de novo, a gente está falando aqui de obrigações trabalhistas. A gente não está falando aqui de tudo que estamos tratando nesse vídeo de hoje, que é a questão de responsabilidade com ética, que é a questão de comprometimento, fiscalização, política e análise daquilo do dia a dia da relação de prestação de serviços terceirizados. Então, a lei aqui não vai nos socorrer de novo. A NR, a norma regulamentadora 16, ela trata das atividades e operações perigosas com exposição a roubos e outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial. Então, vejam que a gente tem aqui, nessa norma regulamentadora que é trabalhista, um foco no prestador de serviços indivíduo e a exposição que ele tem aos riscos dessa atividade. Como ele pode ser, por exemplo, alvejado por um tiro, no caso de um roubo à mão armada, ele pode sofrer uma agressão, ele corre riscos, ele empregado de uma empresa que presta serviços profissionais de segurança pessoal patrimonial, ou mesmo, se não tratamos somente como empregadores, um profissional desse, tem lá, então, uma especificidade, uma regulamentação que vai desencadear, por exemplo, no pagamento de um adicional de periculosidade para aquela atividade. Mas, de novo, estamos tratando aqui de uma questão econômica na ponta, que é o pagamento de um adicional, para quem eu pago ou não, mas não o direcionamento de um comportamento pelo empregador. Isso também fica fora aqui do que a gente tem em termos de norma trabalhista, normas emitidas essas, no caso das normas regulamentadoras, pela autoridade trabalhista que faz a fiscalização das relações de trabalho. Hoje, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, dentro de um órgão do Ministério da Economia, tem aqui como parâmetro para fiscalizar, mas o olhar aqui é sempre para quem está ali prestando serviços e o risco dessa atividade para ele, e não o risco dessa atividade e um controle dessa atividade em relação à sociedade que é servida por essa atividade profissional. Tá? Normas e parâmetros para um bom plano de ação. Então, nós chegamos aqui e elegemos, dentro do que a gente tem de boas práticas e documentos nacionais, a gente vai ver um nacional, um traduzido e os outros são internacionais, de parâmetros para que a gente possa, então, iniciar tudo aquilo que começamos. Nós falamos daquelas boas práticas, do que temos que seguir como empregadores, empreendedores, empresários, para que se preocupemos com a atividade de segurança privada, principalmente quando a gente contrata
de maneira terceirizada. Então, o que a gente tem de normas e parâmetros? E as normas aqui são padrões. Aquilo que, de maneira padrão, se entende no Brasil ou no mundo como um padrão para que eu siga. A partir daí eu vou adaptando conforme a minha própria empresa. Mas qual que é o mínimo que se entende que é uma política, um sistema de controle relacionado aos serviços de segurança privada eu devo ter? Então, o primeiro norte que nós temos aqui, em todos esses documentos, principalmente os internacionais, o brasileiro, que a gente vai ver, ele tem um foco ainda na questão patrimonial, na questão que é mais financeira, de patrimônio, não tanto na questão da vida. Embora seja um parâmetro, a gente vai ver que os internacionais são muito mais focados nesses três aspectos que a gente levanta aqui. O que a gente, quando formos buscar e adaptar essas normas e parâmetros, a gente tem que sempre lembrar do respeito aos direitos humanos, e aí são vários deles dispostos na nossa própria Constituição Federal, vários dispostos nas normas internacionais das Nações Unidas, por exemplo, aspectos levantados pela própria OIT, isso eu tenho que ter ali, dentro das relações de trabalho, mas o foco aqui é direito humano, direito da pessoa. Então, o primeiro foco sempre quando eu vou desenvolver uma política, uma norma relacionada à segurança privada, é a pessoa, a proteção da dignidade, da saúde, da vida dessa pessoa. Controle do uso da força é algo também que nas normas e standards internacionais a gente vai sempre identificar. O uso da força, qual é a dosagem, qual é o método, qual é a força, quando, por quê, até que ponto eu vou utilizá-la. Isso nos documentos internacionais fica muito claro. E as políticas, que são aquelas escritas que a gente começou falando, que devem ser feitas por todos que tomam os serviços terceirizados de segurança privada, devem ter, então, tem que ter um capítulo dizendo ali, eu analisei, o uso da força tem que ser assim, a gente tem que treinar as pessoas para também que elas saibam que o uso da força tem que ser feito daquela maneira que a tomadora de serviço especificou na sua cultura, na sua política. E os reportes sociais. A gente vai ver aqui um dos standards, uma das normas que a gente tem, ela é muito focada na questão do reporte, e quando a gente reporta, começa aí um comprometimento, começa aí uma responsabilidade. Se a gente reporta o nosso impacto na sociedade, e aqui no caso em termos de segurança privada, se a gente diz para todos qual é a nossa cultura, o que fazemos, qual é o nosso gap, o que nós precisamos fazer para chegar lá, isso tudo começa a virar um comprometimento. Então, reportar socialmente, e para isso também tem parâmetro, como a gente vai ver, é muitíssimo importante, tá? O primeiro, então, que eu trago aqui, ele não é totalmente focado para a segurança privada mais abrangente, mas ele é uma norma, é um standard da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ISO 28000, e essa norma específica, ela tem aqui um foco para a cadeia de logística. Então, por isso é que eu disse que na norma brasileira a gente ainda tem essa dificuldade de identificar as pessoas ali. É lógico que a norma passa por comportamentos que vão ser desencadeados por pessoas e vão afetar pessoas, mas não tem sido esse o foco. Por isso é que as normas internacionais nesses pontos vão ajudar melhor um direcionamento em termos de comportamento, identificar cultura, treinamento, fiscalização. A gente vai ver exemplos, e depois aqui com esses QR Codes ou com os próprios endereços aqui, vocês conseguem acessar os documentos de parâmetro. The International Code of Conduct for Private Security Service Providers. A gente tem aqui a The International Code of Conduct Association, com um código que talvez seja o principal no mundo hoje em relação às questões de segurança privada e de criarmos um código dentro das nossas organizações, das nossas empresas,
dos nossos condomínios, das nossas empresas pequenas, médias ou grandes, dos nossos clubes, associações, onde tenhamos um serviço de segurança privada, o código de conduta para a segurança privada, desenvolvido internacionalmente por esse organismo, ele é muitíssimo detalhado, muito claro. Ele está em inglês e francês. Talvez aí o uso de uma tradução seja necessária para alguns empregadores, mas ele é um documento fundamental para quem quer ter responsabilidade com ética e começar naqueles pontos todos que desenvolvemos no começo da apresentação. Então, eu diria que esse daqui é o principal documento para que alguém tenha seriedade, queira demonstrar seriedade e fazer o trabalho sério que é necessário em termos de fiscalização, treinamento, conscientização, responsabilidade com ética, comprometimento, use o The International Code of Conduct for Private Security Service Providers, que traz ali as métricas mínimas do que precisa ser feito e avaliado nesse campo, tá? Tem aqui o link também disponível para quem quiser acessar. O Handbook on the Use of Force for Private Security Companies, dois professores, o Philip Drill e o Rob McCauley, eles desenvolveram aqui dentro de uma organização que é a Oceans Beyond Piracy, que é até voltada para a pirataria marítima, mas desenvolveram um handbook, um guia, uma política de uso da força. Então, de novo, aqui a pessoa é que está no centro dessa discussão. Então, até onde ou qual tipo de força eu vou usar? A gente tem aqui um capítulo, assim como havia no outro link que a gente acabou de mostrar, de parâmetro para as boas práticas na contratação de segurança privada. Esse handbook ele é muitíssimo bom nesse aspecto de separar e detalhar o uso da força. Isso também precisa ficar no centro das políticas aqui no Brasil, de quem for desenvolver materiais dessa maneira. Então, o uso da força aqui, e por causa disso, a proteção da pessoa, a proteção da dignidade humana, a proteção da vida é o principal aqui quando falamos desse handbook, e a gente deixa também o link aqui para vocês, tá? Bom, nós temos, no nosso caso, a ABNT e a American National Standards Institute, é a entidade equivalente nos Estados Unidos, também conta aqui com um parâmetro muito bom para quem quiser desenvolver políticas dentro da questão de segurança privada. A gente tem um Management System for Quality of Private Security Company Operations, Requirements with Guidance. Então, nesse caso aqui, um documento também em inglês, que vai trazer dentro, até se utilizando do handbook que a gente mencionou, se utilizando dos outros parâmetros, aspectos que ficam como o mínimo para que ali as empresas possam se utilizar desses standards, desses padrões e desenvolver suas próprias políticas. Então, eu deixo aqui também o link para vocês, tá? A gente tem também aqui a norma ISO internacional de gerenciamento, criação de um sistema de gerenciamento para a segurança privada, Management System for Private Security Operations, Requirements with Guidance for Use. Então, nesse aqui, a gente tem, acima das duas normas, a americana e a brasileira, que a gente disse, a brasileira é mais focada em logística, a americana um pouco mais ampla. A gente tem aqui, dentro de uma caixa ali de várias normas e padrões, a gente tem aqui também esse padrão que foi criado aí pela International Organization for Standardization, a ISO, que nesse caso aqui apresenta parâmetros também. Por fim, mas não menos importante, eu só deixei por fim porque talvez na ordem de identificação de documentos e padrões que as empresas possam acessar, acessando todas ao mesmo tempo, mas essa aqui, a GRI 410, Práticas de Segurança, que foi editada pela Global Reporting Initiative, a GRI,
que tem uma representação muito forte aqui no Brasil e recentemente traduziu todas as suas normas, todas as suas práticas para o português, então isso está acessível grátis para todo mundo, uma organização respeitadíssima mundial que está presente aqui no Brasil, justamente para que as empresas se conscientizem em divulgar os seus dados de impactos. Que impactos? Todos os seus impactos ambientais, os seus impactos sociais e os seus impactos de governança. No caso aqui, estamos falando de um impacto social muito importante, que é o impacto da segurança na sociedade. Então, o que é que eu faço já como empregador? O que é que eu faço como empresa em termos de segurança? O que eu devo reportar? A partir daí, isso tudo vira um passo a passo, vira um checklist para eu melhorar. E eu vou reportando constantemente, deixando a sociedade ciente daquilo que eu pratico, daquilo que eu já entendo que são espaços a serem preenchidos, que eu ainda não tenho. Então, a GRI, por meio desse standard, dessa norma específica, a 410, que está em português, grátis para download, deixando aqui também o link, é um reporte muitíssimo importante. Então, por onde começar? Talvez avaliando todos os anteriores e, no final, essa daqui é uma das mais importantes. Eu digo para a sociedade o que eu já fiz, o que eu tenho, o que eu vou fazer. E eu mantenho esse reporte constantemente. O que nós tínhamos para o nosso vídeo de hoje era exatamente um começo de bate-papo sobre esses assuntos seríssimos na terceirização de segurança privada. Eu acho que são poucos os profissionais especializados nesse campo. Então, os profissionais de segurança privada confiáveis, eu acho que eles têm um papel agora muito importante de vir à sociedade, de conscientizar os empregadores do que se fazer em relação a tudo que a gente viu aqui no vídeo de hoje. Mas eu acho que o recado é empregador, tomador de serviço terceirizado. Se você quiser fazer sozinho, você tem obrigação e responsabilidade de fazer isso a partir de ontem já, não há mais tempo a perder, você tem fato material, farta informação para você começar a conscientizar os seus empregados, você controlar e fiscalizar a mão de obra que presta serviços de terceirização aqui, no caso de segurança privada para você, e você tem a responsabilidade com ética, o comprometimento a ser assumido já a partir de agora, para que coisas como aconteceram com o João Alberto, um homem preto, não venha a acontecer. Isso precisa acabar e parte realmente do envolvimento da sociedade, parte realmente das empresas, parte realmente dos empregadores. A gente sabe que os empregadores têm um ônus já muito grande em termos de custos e várias outras responsabilidades. A gente tem, como empregador, sempre muito a observar, sempre muito a cumprir, sempre muito a respeitar, mas isso é risco da atividade econômica, como nós falamos, isso decorre da escolha de empreender, isso decorre da escolha de trazer pessoas, de trazer vidas para trabalhar para vocês. Então, aqui a gente tem um material que dá uma boa orientação de como criar um sistema que vai proteger as vidas, que vai proteger o empregador e vai evitar responsabilidades, quaisquer que sejam, principalmente as ligadas às questões de proteção à vida, de proteção contra a discriminação, a proteção de antirracismo. Então, é disso que nós tratamos aqui nesse vídeo de hoje e a gente vai ter a oportunidade de falar muito mais, principalmente a partir de agora. Obrigado a todos. Se vocês tiverem qualquer comentário adicional, esses links vão ficar também abaixo do vídeo ou vão ficar nos comentários. E eu queria ouvir os comentários de vocês também sobre o que vocês têm de informação nesse campo. Então, compartilha com a gente também. Esse vídeo serve para isso, para que a gente se una e compartilhe informações. Eu espero os comentários de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!